Mas eu lembro que a minha irmã, a gente tava muito frustrada, a gente acabou descendo a pé, gente. A gente jura por Deus, a gente desceu a pé. Tem como fazer isso? Você Tem, a gente colocou ficou no esqui, ladinho ali, tentando não atrapalhar ninguém, mas a gente desceu a pé. colocou esqui debaixo do braço e foi descendo. Exato, foi isso mesmo. Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje nós temos o jornalista Pedro Del Rodrigues com a gente, que morou no Japão, na Holanda, e vai contar, e já deve ter viajado muito, né? Então vai contar as histórias aqui pra gente. Oi, Pedro. Oi, Hilda, oi, Gui. Primeiramente, um ótimo bom dia, boa tarde, boa noite, dependente de onde você está ouvindo. Um beijo para todos os ouvintes e estou muito feliz de poder compartilhar minha experiência com vocês um pouco hoje. Legal. Obrigado por participar. Pedro, você é de onde no Brasil? Eu sou de São Paulo, nascido e criado, desde pequenininho. Como é que você foi parar em Tóquio? Conta pra gente aí. Olha, é uma história complicada, mas Resumindo. aconteceu tudo muito de repente. Assim, a minha família acabou se mudando para o Japão, né, em 2016. Meu pai trabalhava aqui no Brasil, mas ele recebeu uma proposta para trabalhar no Japão. E a proposta incluía ele trabalhar no Japão como expatriado e ele poderia levar a família junto com ele. Então foi um período de muita incerteza, né, porque a gente sempre morou no Brasil, a gente sempre estudou na mesma escola, morou no mesmo bairro, sempre os meus amigos, a mesma coisa. Daí meu pai vem com essa história: vamos mudar para o Japão? Pro Assim, né? outro Uma lado do mudançazinha mundo. básica. É, uma mudançazinha básica, mudança assim, básica. tranquila. Exato. Então foi um período de muita incerteza, mas no final das contas acabou todo mundo topando. Eu mesmo também topei, mesmo estudando aqui no Brasil. Eu fiz 2 anos de jornalismo aqui na SPM e foi justamente no meu terceiro ano, quase, né, quando eu recebi a notícia. Na hora eu tava meio receoso e tal, mas mesmo as pessoas que eu perguntava, né, o que você acha que eu devo fazer, tá? Você acha que eu devo ir ou não? E quase foi unanimidade, desculpa. Todo mundo falou que era para ir, né? Porque é uma oportunidade única, né? E no fundo eu também queria ir muito, ficar perto da família e tal, e ter uma experiência nova. Então eu acabei mudando para Tóquio e lá fiquei um bom tempo, fiquei 6 anos e meio lá. Em Tóquio você continuou os estudos, né? Você foi para Temple University, é isso? Isso, eu fui para Temple University e eu consegui, graças a Deus, transferir os créditos que eu tinha no meu curso. Porque também essa era uma incerteza que eu tinha, né? Será que eu já fiz 2 anos no Brasil? Como é que vai ser aqui? Será que eu vou conseguir eliminar algumas matérias? Será que eu vou ter que fazer tudo do começo? Então tinha essa incerteza também, mas graças a Deus, eles aceitaram todos os meus créditos. Então, no fundo, eu só terminei os meus 2 anos de faculdade do Brasil, só que no Japão. Que ótimo, Então, né? foi maravilhoso. Então, em 2018 eu já estava formado já. E foi aí Legal. que você conheceu o Gui, né? Que estudou também na Temple, né? Sim. Exatamente, grande dia. Saudades. Primeiro dia, acho que foi literalmente o primeiro dia, pelo menos o meu, acho que foi o primeiro dia primeiro dia de Foi, aula. A gente pegou uma aula de sim. jornalismo juntos e toda vez que eu encontrava um brasileiro, assim, eu falava: você é brasileiro? Vamos virar amigo, assim. É sempre assim, quando você tá no exterior, você ouve alguém falando português e fala: oi, quer ser meu amigo? É, Sempre assim, eu tava na fila pra. Também eu estudei em Los Angeles, né? Aí tava na fila nossa, que lá legal. pra. Tava na fila pra enroll, né? Nas aulas, escolher minhas classes lá e tal. E aí eu fiquei de olho, assim, que o pessoal era departamento internacional, aí eu fiquei de olho nos passaportes, né? Aí eu vi um passaporte verdinho, na época era verdinho, eu falei: você é brasileiro? Você é brasileiro? Caçando os brasileiros lá. Caçando amigos pelo passaporte, Caça. maravilhoso. Exato. Mas tem que procurar mesmo, né, esse pessoal, porque, nossa, tipo, a gente conversou no primeiro dia e até hoje, assim, a gente mantém a amizade, isso é muito, muito legal. E a gente vai falar isso depois, mas, tipo, dentro da Uhum, escola americana, a Temple é uma escola americana no Japão, né? Mas, assim, dentro da escola americana, não sei, a gente sempre conversava sobre isso também, é um pouco difícil, né, de fazer amizades, Amizade. assim, sim. duradouras e tal. Isso é um tema no podcast também, fazer amizade fora no Brasil, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que é mais complicado, eu acho. Aí quando faz Uhum, amizade com brasileiro, assim, tem mais, não sei. Eu sinto que dá sorte. sim. Sim. É que também tem o lance da identificação, né? Porque Não. como você tá fora de casa, né? Querendo ou não, que ele não é o seu habitat, né? Você não tá acostumado, sempre ter alguém que simboliza aquele pedacinho de casa, né? Aquela segurança.
é sempre bom. Acho que é por isso que as amizades com os brasileiros, né, é mais daquele, como eu posso dizer, do jeito que os brasileiros são calorosos e receptivos, isso sempre afaga o nosso coração e sempre ajuda. Então, acho que a tendência é as amizades durarem mais. Mas eu concordo 100% com o Gui. É bem difícil realmente manter amizade quando você mora fora. Eu lembro que quando eu me mudei para lá, eu achava que eu ia conversar com os meus amigos do Brasil o tempo todo final de semana a gente ia conversar. E no final eu quase não falava com eles, porque como o fuso horário era muito grande, era 12 horas, Ah, Hum. então a gente acabava não conversando, né? E você fica um pouco a par do que está acontecendo no Brasil, né? Porque a sua vida ah, está no exterior, né? Você está ali em outro fuso horário, em outro ambiente, você quer conhecer as pessoas de lá. Então sempre fica difícil manter amizade de longe. Eu sempre mantenho contato com as pessoas, algumas, mas é sempre difícil, né? Fuso horário, as pessoas vão para lugares diferentes, então é sim. complicado. Mas quando são pessoas especiais assim, Gui, inclusive te amo. Ah, obrigado. Mas é realmente, tem que manter tipo, mandar mensagem, ligar e tal. Quando tá fora, ou quando tá longe, nossa, eu fico com muito, muito medo, assim, de perder a amizade, sabe? Principalmente depois que eu vim pra cá, que o Uhum, fuso horário é maior ainda. Tipo, entre Japão e Estados Unidos são no horário de inverno, por exemplo, né? Fora do horário de verão, são 14 horas de diferença. sim. Então, tem que estar sempre ligado, assim, né? Mas É, mas É, enfim. de não, é alguma muito forma difícil. a gente De consegue, alguma né? forma, até podcast a gente cria, então dá É, certo. exatamente, né? Não, é muito difícil mesmo. Então você estudou por 2 anos, mas você ficou aqui 6 anos e meio. O que que você fez depois de formado aqui no Japão? Olha, fiz várias coisas, viu? Depois que eu me formei, acho que eu fiquei meio aquele limbo, sabe? Quando você se forma e você ainda não sabe exatamente o que você quer fazer. E você fica meio assim, para onde será que eu vou? Eu tô aqui no Japão, mas será que eu volto pro Brasil? E eu queria aproveitar, né, a vida no Japão, já que eu estava lá com a minha família. Eu tinha acabado de me formar, né? Então, eu não sabia por onde começar a procurar emprego, o que que eu começar a fazer. Nesse meio período, eu recebi uma proposta para trabalhar nas Olimpíadas de Tóquio. Foi por meio de contato, né? Pessoas que me conhecem meu trabalho. E essa pessoa falou para mim que eles estão precisando de pessoas para trabalhar de produtores locais, né? Uhum. Só que nessa vaga eu tinha vários requisitos que chamavam a atenção da recrutadora, só que eu não falava japonês, que era essencial. E essa é uma coisa também. No começo eu não falava nada de japonês, além porque a gente estava num ambiente que ou só falava ou português com os brasileiros ou inglês com a comunidade internacional da minha escola americana, né? Então Uhum. você acabava, eu até aprendi um pouco de japonês, a gente tinha direito a algumas aulas, né? Só que eu não consegui me conectar no começo com a língua. Também era muito difícil também, tinha que conciliar com os estudos. Então, depois que eu recebi essa proposta, eu aceitei a vaga e já na semana seguinte eu me inscrevi numa escola de japonês. E lá eu fiquei estudando intensivo 1 ano e meio japonês. Ah, Ah, Eu foi. fiz Sugoi. sou assim, Ah, né? não, sim, sim. É uma língua muito bonita. Depois que você aprende, pega o jeito, por mais que você tenha dificuldades, depois que você vai passando as pequenas barreiras, os pequenos obstáculos da língua, acho que até o Gui pode falar um pouco mais disso depois, você acaba se ficando um pouco mais animado. Você sente mais confiança de querer falar a língua, né? Você vê, nossa, é um negócio tão difícil, mas é Não me animei possível. até hoje. Até, você não Aí. fala? Mentira! Mas essa é uma coisa também, né? Tem um pessoal que mora no É. Japão há muito tempo, mas não fala japonês também, né? Os pais do Gui também, ele tá me falando, né? É, meus pais também não falam nada, mas acho que tem que ter. Eu falo a língua, mas porque eu tive que aprender, entre aspas, na marra, porque Na eu fui pra marra. escola japonesa e não tem Sim, como passar um tempo todo, o tempo que eu passei lá e não aprender a língua, porque é impossível, senão você não consegue nem ir pro banheiro. Mas assim, eu acho que tem essa relação com a língua, porque Pedro, você gosta de, tipo, anime, de cultura japonesa, não gosta de entretenimento sim, japonês? sim. Eu gosto muito. Eu sempre gostei, né? Porque no Brasil eu cresci com essas referências, né? A gente, desde pequeno, eu acordava cedo pra assistir TV Globinho. Tinha Dragon Ball, Ah, tinha verdade, né? Naruto. Nossa, tinha Digimon, Pokémon, tinha várias referências japonesas na nossa vida, né? Aqui no Brasil. Então, eu É. sempre gostei muito disso. Na verdade, antes de ir pro Japão, eu nunca me inspirei assim para ir mais fundo nessa área, assim, para aprender a língua, para absorver um pouco mais da cultura, as simbologias. Mas depois que comecei a aprender a língua, desculpa, depois que eu fui para o Japão e comecei a ficar mais em contato com a cultura e com a língua,
daí que você acaba entrando nesse mundo mesmo. Eu gosto muito, até hoje eu Aí, assisto. aí acabou virando otaku? Sim, sim. Eu sou muito otaku, não tenho medo de Nossa, mas admitir, sou muito o, otaku. o Pedro, toda vez, o nosso Pedro, assim, ele manja muito, assim, de série, de filme também, mas, assim, de anime, Sim. toda vez que ele fala alguma coisa, assim, nossa, é igual eu e o Renato, assim, o Renato fala alguma coisa, hum, Boia. eu não entendo nada que eles estão falando, nada, nada. Eu É, acho incrível. sim, sim. É, não, mas é maravilhoso. Eu gosto muito, eu gosto muito. Isso me ajudou também na minha adaptação, né? Eu gostei muito de ter morado no Japão, acho que me identifiquei muito com a cultura, eu me impressionei de como as coisas funcionavam, né? Não sei, a vida em Tóquio, a maneira como as pessoas te tratavam, sempre me trataram super bem lá, sempre foram cordiais comigo. Então, foi um tempo muito feliz da minha vida. E não me arrependo até hoje da minha decisão de ter saído do Brasil. E Tóquio é extraordinário, né? É uma cidade Extraordinário. muito. É uma cidade fantástica, né? A gente sempre fala aqui, É, mas assim, o Japão tem seus defeitos, tem suas, né, más Uhum. qualidades, mas Tóquio é uma coisa à parte no mundo, né? Realmente é Sim, sim, preciso conhecer, preciso. Quem vem não se decepciona, né? A gente sempre diz isso, exatamente. né? Uhum. É uma cidade verdade. muito moderna, né? É moderna, mas ao mesmo tempo tem as tradições também. É uma coisa. Sim. É muito capitalista e meio budista. É É. tradicional e moderna, tudo ao mesmo tempo, né? Consegue ser minimalista e não sei o oposto, extremista, Extravagante, é. extravagante, né, ao mesmo tempo, Extravagante. né? É, com Sim, E, aquelas sim. luzes, né? Aqueles neons todos. Quando a gente vê filmes sobre o Japão, a gente imagina Tóquio assim, né? E é assim mesmo. né, daquele jeito. É Eu, assim eu lembro mesmo. uma vez eu fui ao É. cinema em Shinjuku à noite, né? Tinha dado uma aula, daí fui assistir a um filme lá que era em 4D, não sei o quê. Aí eu saí do cinema, acho que era 9h30 da noite, 10 horas, sei lá, mas tinha tanta luz que parecia dia. E eu saí meio assustada assim do cinema, porque eu falei, ué, mas não é 10 da noite, né? Sim, Mas sim. parecia dia de tanta luz que tinha lá. Eu falei, Aham. caracas, é Tóquio, né? Nossa, Sim, sinto sim. falta disso, eu acho, assim, dessa movimentação. Se bem que São Paulo também tudo fica aberto até mais, acho que até mais tarde do que Tóquio, É, não. São não? Paulo Sim, com são certeza. 24 horas, né? São Paulo. 24 Hum. horas. Em São É, Paulo, as coisas não param. Até a é, festa só acaba às 7 horas da manhã, quando o metrô abre. A gente faz é, isso. e Não vou, ainda acaba a faço um pouco festa, isso. mas aí começa, né, o café da manhã na O after. padaria. Nossa, essa é a melhor coisa. Você sai da festa às 5 horas da manhã, antes do metrô, tomar um café. E isso não tem toque, isso eu garanto. Não é? É. Tem a É Combini, que a verdade. Combini que também é Tem o gostoso, mas Combini. não é um pão na chapa. É. É Comer um preciso. pãozinho na chapa. Aqui em Oizumi tem, né? Aqui em Oizumi a gente tem pão. A gente tem pão francês aqui todos os dias, mas não é igual no É. Brasil, obviamente, né? Sim, sim. É que é uma colônia, né? O Gui falou que Guma é uma colônia brasileira, realmente, né? Tem coisas Uhum, escritas em português e a maioria da população é de origem brasileira, também fala português, né? Então é como se fosse sim. uma mini comunidade ali. E eu Sim. acho engraçado quantos brasileiros tem no Japão, né? Eu não tinha essa expectativa quando eu fui para lá. Eu fui para lá e até mesmo na Tempo, a gente está falando antes aqui do podcast começar das pessoas que a gente conhece aqui e ali. Se for contar na Tempo, tinha mais de 10 brasileiros. Só Aham. assim, meio que É, da nossa cidade. Eu falei, gente, E cada ano que passa é. tem mais, né? Tem mais, exato. Esse ano entraram dois que eu conheço. Assim, uma foi minha aluna de inglês e um outro menino também. Eles acabaram de entrar. Começaram as aulas essa semana lá na Temple. Ah, que legal. É, nossa, que e demais. Ontem eu abri o Instagram, uma amiga minha, que nem foi pra tempo, tava tirando foto com uma outra pessoa que foi, sabe assim, tipo, o mundo pequeno dos Uhum. brasileiros. Ô Pedro, mas eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, quando você saiu de São Paulo e chegou no Japão, você foi com a sua família e tal, vocês tiveram algum choque cultural, alguma coisa assim que vocês pensaram, putz, que coisa diferente, ou até um choque cultural bom, Olha, tudo, Onde né? foi olha, que eu me meti, né? gente. Nossa, não, foi um choque cultural muito grande. Eu lembro que quando a gente chegou, a gente ficou muito impressionado com aquele mundo, né? Acho que a primeira coisa que eu pensei, né, foi quando a gente começou a explorar a cidade e começar a pegar o metrô, eu comecei a olhar, eu falei, gente, não, mas peraí, as coisas funcionam aqui. Gente, peraí, são 3h58, o trem chegou exatamente às 3h58. Eu falei, meu Deus, as coisas funcionam.
Isso, querendo ou não, por mais que eu goste muito do Brasil, me impressionou muito, né? Porque aqui no Brasil tem vários perrengues, né? Quando você vai pegar transporte público, né? Às vezes você quer carregar o seu cartão, a máquina não funciona, daí tem fila para você comprar os tickets na bancada, o trem chega atrasado, as pessoas se empurram. No Japão também empurram, mas é um empurra-porra mais organizado ali. As pessoas sabem os Depende, né? comandos. Depende. Sim, sim, sim. De alguns momentos que realmente não. 6 horas da tarde já peguei uns trens que você é arrastado. Realmente você não precisa fazer nada, você só fica ali É, parado e as é. pessoas te levam. Você é carregado, Mas eu né? lembro, sim, sim. Mas eu lembro que esse foi um choque cultural muito grande no começo. Eu falei, nossa, não, as coisas funcionam, tal. O transporte público, a vida na cidade, como é limpo. Nossa, o fato de não ter lixeira nas ruas, isso me impressionou muito também. A gente pegava lixo e a gente procurava lata de lixo, falava, gente, onde é que joga lixo aqui? Na Daí as bolsa. pessoas É, começaram a instruir a gente, ó, aqui não tem lixo, você guarda na sua bolsa e recicla em casa. Eu falei, gente, como é que Uhum. não tem lata de lixo e é tão limpo assim? Então, você vê que é uma questão de Muito educação, né? no começo. Acho que esses foram os dois choques culturais mais fortes assim que eu senti, além da hospitalidade japonesa, né? Eu nunca vou esquecer que quando eu cheguei no Japão eu não tinha muita expectativa dos japoneses, além do fato deles serem pontuais, eles serem certinhos, tal, mas percebi com o tempo é que eles são pessoas que estão ali para ajudar. Eles vão te ajudar, não importa a situação que esteja, eles vão dar um jeito de te ajudar. Eu lembro até hoje, eu estava na Tempo e o pessoal tinha combinado para basquete. Só que eles deram o endereço lá para mim, e eu não estava achando o endereço de onde era a quadra de basquete. Eu tinha ido sozinho, estava chovendo, tal, era noite. Daí eu falei, putz, e agora? Daí eu fui perguntar para uma pessoa no Starbucks, né? Numa loja de café que ficava ali perto do local onde eu estava, e a pessoa não só me mostrou onde era, me levou até o local. Ela saiu do trabalho dela e me levou, como se pegando na minha mão, e me levou lá para onde era o local do basquete. Aquilo eu fiquei muito impressionado. Eu não imaginava a hospitalidade japonesa. Isso é uma coisa que me chocou muito. acho que, nossa, com estrangeiro ainda, assim, acho que depende do lugar, óbvio, né? Assim, que você vai pedir informação, que você vai, depende do japonês também, mas É acho que, é Sim, que que você não é descendente de japoneses, né? Então é um pouquinho diferente. Então provavelmente eles pensaram que você era americano, alguma coisa assim. O tratamento é diferente. é um sim, pouquinho, sim. Porque porque Com o tempo brasileiros você percebe isso. porque brasileiros, assim, Nikkeis, tal, o tratamento é outro. Quando eles percebem que é estrangeiro e quando eles sabem que você é brasileiro, porque eles perguntam, "Ah, de onde você é?" Aí o tratamento é outro. Ele muda, né? Sim, acho isso é verdade. que em inglês também, assim, às vezes ajuda pra caramba também, É. né? Mas uma coisa, assim, que eu acho interessante da sua experiência é que vocês mudaram em família, entre Hum, aspas, depois de adultos, né? Porque é. geralmente, assim, quando imigra de um país para o outro, com criança e tal. Então, essa experiência de você indo com seus pais, por exemplo, você acha que foi bom? Óbvio que você não fala que foi ruim, mas assim, você acha Foi que. horrível, não, Gui? Foi péssimo. Você acha que foi algo que te ajudou mais a se adaptar melhor? Ou, por Uhum. exemplo, você acha que teve desafios assim diferentes? Eu acho isso muito interessante, sabe? Sim, essa é uma parte interessante mesmo, porque geralmente quando as pessoas vão, elas vão sozinhas, né? Tentar uma aventura nova, mas não, nós todos fomos como família, nos aventurar fora. Eu acho que realmente foi uma experiência diferente para mim nesse quesito, porque, querendo ou não, isso uniu muito a gente, né, no começo, porque Uhum. a gente não conhecia ninguém, então a gente só tinha um ou outro. Então, foi um negócio muito positivo pra gente em vários aspectos, principalmente comigo, com os meus irmãos, porque eu tenho dois irmãos mais novos, né, o Danilo e a Luísa. Sim. O Danilo é 3 anos mais novo que eu e a Luísa é 5. Só que a gente, por ter esse gap, né, essa diferença de idade, a gente sempre andou com turmas diferentes, né, mais com a nossa faixa etária dentro da escola. A gente se via na escola, sempre estudou na mesma escola e se conhecia aqui no Brasil. Só que a gente não tinha, a gente tinha esse laço, mas não era tão forte quanto no Japão, né, porque ali a gente dependia muito um do outro. Isso Uhum. trouxe a gente muito mais próximo, isso ajudou demais. Isso eu garanto, mas ter ido para o Legal. Japão já adulto, realmente foi um desafio mesmo, né? Eu lembro, acho que quando eu cheguei lá eu tinha 19 anos, porque no Brasil eu já era maior, eu já dirigia aqui, só que eu cheguei no Japão e descobri que eu não era maior mais, que a maioridade no Japão, se não me engano, São era 20 20. ou 21, né? É São 20. 20. 20. Então, ainda faltava um ano para eu virar maior de idade. Eu falei, gente, mas como assim? Eu sou maior de idade no Brasil, mas não sou aqui. Então, esse também foi um choque, né? Depois de adulto, eu virei adulto de novo, né?
passei da maioridade no Japão. É um processo difícil, né? Mas eu acho bom que a gente veio já com essa cabeça um pouco mais formada. Acho que se a gente fosse como criança, mais novos, né, mais ou menos na idade de criança, acho que também ajudaria mais a gente a absorver a cultura, né, as coisas, porque criança é muito mais fácil aprender idiomas e conseguir absorver coisas mais facilmente na escola. Mas foi bom a gente ter ido com essa cabeça de adulto para conseguir passar pelos desafios do dia a dia e apoiar um ao outro como família, né? Isso, com certeza, foi muito Legal. positivo. E acredito que para os seus pais também, né? Porque um problema que muitas pessoas têm aqui, quando os filhos já são um pouco mais velhos, tal, e eles têm que vir ao Japão, vem o casal, normalmente ou só o pai, e deixa o restante da família no Brasil. Isso é muito difícil para as Sim, famílias, assim, é. Então, acredito que foi bom para os seus pais também. Apesar de vocês serem adultos, o Brasil ele é muito ligado, né? As famílias são muito ligadas ainda, então, de um modo geral. sim. É. Então, acho que foi melhor para todo mundo mesmo, embora tenha tumultuado um pouco, vamos dizer assim, o seu cotidiano, né? Você que já estava fazendo faculdade, ter que largar seus amigos lá e tal, largar a escola, o seu Uhum. curso, começar praticamente de novo, né? Porque embora você tenha continuado o curso, mas começando numa outra universidade, com outras pessoas, né? Diferente. Então, Verdade. é Sim. praticamente começar de novo, né? Sim, sim. É. Foi um desafio para todos nós, né? Eu lembro que o Danilo e a Luísa, eles chegaram mais ou menos na época do high school, né? Do ensino médio. O Danilo, ele estudou um ano no high school americano lá, ele já se formou. E a Luísa, acho que ela fez 2 anos. Porque eu lembro que para ela a experiência no começo foi muito difícil, né? Porque acho que de nós todos ela não falava inglês antes de ir para o Japão, né? Hum, Eu e meu irmão, a gente já falava. Que quando a gente estudava aqui no Brasil, a gente passou num curso especial na nossa escola, na qual a gente tinha o colegial brasileiro de manhã e a gente ficava à tarde para o colegial americano. hum. Então a gente tinha aula com professores nativos ali na sala de aula mesmo e a gente falava muito inglês na época. Então a gente já tinha essa base. A Luísa não. Então para ela foi um pouco mais difícil, mas é impressionante como ela absorveu rápido. Que eu lembro até hoje, o primeiro dia da escola, ela estava super nervosa, ela não sabia se ia conseguir falar. Hoje em dia ela fala melhor inglês que eu e o Danilo juntos. Então é É, muito engraçado como, mesmo na dificuldade, você aprende coisas novas, né? E isso eu acho que é a melhor coisa de você viajar para fora, né? Você conseguir aprender coisas novas e ver uma realidade diferente da qual você está no Brasil, né? Porque, como eu falei, acho que no começo eu sempre morei no Brasil, na mesma casa, sempre estudei na mesma escola, sempre tive os mesmos amigos, sempre ia nos mesmos rolês. E do nada mudei para o Japão e você abre um pouco o seu prisma, assim, né? Você vê que tem outras possibilidades além do Brasil, outras culturas. Tanto que até hoje, até aqui no Brasil, eu sempre tento ir em rolês, assim, de language exchange. São rolês que é para você conhecer estrangeiros morando no Brasil e trocar ideia em inglês e outros idiomas, que é uma coisa que eu sinto muito falta aqui no Brasil, de quando eu morava fora. Então é um pouquinho do Japão, né, e do exterior que eu trouxe comigo aqui pro Brasil também. é. O que é que você mais sente falta daqui do Japão? Ah, nossa, tanta coisa. Ah, eu Loja de sinto falta. conveniência, Loja de conveniência, izakaya, maquininhas, izakaya, maquininha. Nossa, eu perdi muito dinheiro nas karaokê. maquininhas de pegar bicho. Gente, ai, karaokê, eu amo karaokê. Saudades. É porque Saudades, os rolês do karaokê. Japão, assim, são os meus tipos de rolê, né? Eu gosto muito de ir em karaokê, eu gosto muito de izakaya. Era um ambiente que eu gostava muito, né? Eu sinto saudade de estar num país diferente, sempre ter coisas novas para descobrir todos os dias. Que é uma coisa, quando você mora no exterior, todo dia você acaba descobrindo uma coisa nova, né? E isso é muito interessante. Eu sinto falta de tudo, da cultura, A das comida. pessoas, da comida. Nossa, sinto muita falta da comida. A comida Você pega falou aqui, que porque você se você acostuma, né? Aham. Você falou que você perdeu dinheiro com essas maquininhas de pegar brinquedo. Nossa, acho que eu lembro que Sim. você falou. Quando eu tava no Japão, acho que você tinha comentado. Falei, nossa, Gui, acho que eu tô um pouco viciado. Alguma coisa assim, sabe? Nossa, acho que eu não posso ir Né? porque Um pouco não, eu estava muito viciado. é um Gente, eu perigo nessas lembro. maquininhas. Mas É você um não perigo, é um ia em perigo. patinco, não, né? Não, não, nunca entrei no Patinco. patinco, graças a Ainda Deus. bem. Senão, Graças a É, Deus. é que aquele vicia mesmo. E agora, ali em Osaka, eles estão abrindo um cassino agora. A coisa vai, gente do Nossa. céu. a coisa vai ficar feia aqui no Japão, porque o japonês já é viciadão, né, em jogos desses É. esses patincos, né, Sim, que são os sim. slot machines, Nossa. né? Quando eu era São criança, eu ia naqueles que
de medalhinha, sabe? Que não dá pra trocar por dinheiro, que é só medalhinha mesmo. Só de Aham. jogar aquilo. Tipo assim, meus pais falam assim: olha, você tem, sei lá, 500 Milão. ienes, 1.000 ienes. É, milão no máximo, que é tipo US$ 10. E acabou, acabou, acabou. Aí eu e meu irmão, depois que terminava tudo, nossa, algo ligava, sabe? Acho que a dopamina no cérebro me deixava assim louco, que Sim. depois que eu terminava todas as minhas medalhas, eu ia por baixo das maquininhas e procurar a Procurar medalha moedinha. que alguém deixou cair. Eu sempre ficava, tipo, tava viciado. Eu falei, se eu tivesse indo no pachinko, Abstinência de jogar. abstinência com 11 anos. Não, e ainda tinha Gente que do céu. esticar, né? Tinha que durar aquilo. Você fica olhando. Eu vejo as crianças assim, escolhendo qual maquininha que elas vão, porque tem que ter muito cuidado, porque só tem aquele dinheiro para gastar, né? Porque os japoneses também, né? Eles não dão muito dinheiro para as Uhum. crianças, né? Eles dão tipo isso, né? 500 ienes, às vezes dão 200 ienes, e a criança tem que esticar esse negócio ali, né? Tem que ficar bom É. ou escolher muito bem o brinquedinho que vai. É. Sim, sim, tem que fazer valer. É. É, nossa, eu não cheguei nesse nível de abstinência do Gui, não, mas eu lembro que acho que toda hora depois da aula de japonês, que minha aula acabava mais ou menos meio-dia, daí eu almoçava com os meus amigos, daí geralmente eu estudava à tarde, né, também, mas em algum momento eu dava uma fugida, tipo, porque tinha um arcade bem perto, né, de onde eu estudava, e eu sempre ia lá. Daí tinha as maquininhas, tinha o negócio de anime, eu falei, ah, vou pegar. Daí você vai a primeira vez, você falha miseravelmente, e você, não, agora eu vou pegar, agora que eu vou pegar. Quando você vê, você já não tem mais dinheiro no bolso, você não sabe como você vai voltar para casa. Mas você pegou o jeitinho? Porque eles falam que tem um jeitinho pra você ganhar, né? Tem. Eu conheço pessoas que ganham tudo, tudo que elas querem, É. elas pegam. Até eu peço pra elas quando eu quero alguma coisa. Eu sou fã do One Piece. Aí de vez em quando Ah, tem umas sim. coisas, tem uns bonequinhos lá, uns não sei o quê, eu peço é o pai de uma ex-aluna, eu falo, ah, pega ela pra mim, ele vai lá e rapidinho ele pega os negocinhos. Eu se fosse ia só perder dinheiro, não ia pegar nada, né? Eu não tenho paciência, não Gente, sei jogar, mas tem gente que sabe como fazer, né, para ganhar. sim, acho que tem um jeito. Eu já vi uns vídeos em relação Tem. ao assunto. Eu já vi um vídeo que você tinha que deixar a garra se mexendo de um lado pro outro, e É, apertar o botão nessa hora quando a garra tá daquele jeito, mas nunca funcionou tão bem assim comigo. Eu tento vários jeitos. Alguns É. dias eu não dou tem, sorte mesmo. tem manha, tem manha. Tem um que Tem sem Tem colocar uma um manha. banquinho, né? Assim, tipo, dependendo da altura que você vê um negócio. Acho que eu tinha. Eu falei assim, ah, Pedro, deixa que eu faço pra você. Ah, não sei se você lembra. Eu falei assim, Pedro, não, deixa que eu faço, porque eu vi no YouTube. Acho que eu Tem que colocar um lembro. Aham. banquinho. Errei. Não funcionou pra nada essa dica. Não, conheço muito. Falho miseravelmente também. É, tem um jeito, mas eu não peguei a manha, por Opa. isso que eu perdi tanto dinheiro com isso. Mas tinha umas horas que era impressionante. Eu tentava uma vez e eu conseguia. Aconteceu isso duas vezes comigo. Eu tentei, assim, às vezes eu nem tava tão viciado assim, eu só tava ali de passagem e tal, por Akihabara ou Shinjuku. Eu vi a maquininha e falei, ah, eu tô com 100 ienes aqui sobrando, deixou tentar. E eu pegava. Daí depois eu É. vi aquele boneco gigantesco, assim, eu lembro que eu peguei um Snorlax gigante e eu falava, e agora, o que eu faço com isso? Eu nem Então, isso queria que eu ia isso. perguntar, o que que você fazia com esses brinquedos que você ganhava, né? Doava, porque dependendo do Alguns brinquedo nem ainda vale a tenho, pena, né? sim, é verdade. Alguns ainda tenho, mas sempre quando era Pokémon, eu sempre guardava pro meu priminho, que eu tenho um priminho mais novo que ele é viciado em Pokémon. Então, tudo de Pokémon eu deixo pra ele. De resto, de outros animes, uns bonecos menores que dá mais fácil de levar, eu ainda tenho. Ah, olha aí. Ah, legal. O meu irmão era viciadão, né? Mas ele ganhava um monte de bonequinho, aí a minha mãe, quando ia ao Brasil, levava para distribuir lá no Brasil, dava para criançada, para os primos pequenininhos, né? Porque lá no Brasil Uhum, é novidade, nossa, vem lá do Japão e tal, né? sim. Mas aqui não tem utilidade nenhuma e a gente não tem nem onde pôr. É, que nem É, mal cabe, né? toma muito espaço, né? Muito bichinho para lá e para cá, né? Sim, sim, vira acumulador de bichinho. É. Deve ser um É. problema isso. Ainda bem que eu não tenho esse vício. Os japoneses, as meninas principalmente, elas enchem o carro. Já viu? O carro de japo, assim, Sim, sim, já lotado de vi. bichinhos no vidro, na parte da frente. É um terror aquilo, né? É. Gente, o pessoal é muito viciado nisso, meu Deus. É. É. Pra quem tem alergia, esse carro é um inferno, assim, porque parece que é Pó, uma Sim, né? coleção de mofo aquilo, né? sim, nossa, Ácaro. gente, meu Deus, De cara. ácaro, de. É, Ainda mais aqui no Japão que tem essa alergia aí do feno, né? Que é cafunchô. é, Cafunchô. É, Nossa, pólen, eu né? tinha muito Nossa. cafunchô. Eu tenho Ah, é? rinite, né? Então, sempre quando era
a estação, a troca, né? Primavera agora. Uhum. É primavera, nossa, eu ficava muito alérgico, muito alérgico. Isso é um problema também no Japão, né? O clima é bem definido em cada estação, né? E muda Uhum. muito É. bruscamente, assim, quando fica frio mesmo, quando fica quente mesmo. Nosso verão era a pior época de ficar no Japão. Amo o É, Japão, mas É. em agosto, meu Deus do céu. O clima é muito extremo aqui, né? Ou é muito frio, ou é muito quente. Agora tá gostoso, que agora entrou a primavera. É a melhor, para mim é a melhor estação do ano. Assim, fica ameno, Sim, sim. Aqui também, é nossa. gostoso, mas ainda não tá eu frio, não tá concordo. quente, né? Agora É, realmente É, sim, agosto, julho e agosto é um inferno, né? é. E eu vou pro sim, é Japão muito agora em julho e difícil. agosto. Pegar a parte mais. É. Boa sorte, Gui. Voltar. Pelo menos bronzeado, que tá ótimo. Mas, Opa, mas aí antes da sim, hein? gente. Mas antes da gente continuar a sua trajetória aí, que você foi para outros países e tal, qual que é o lugar assim do Japão que você mais gostou? Fora Tóquio, que você deu pra dar uma viajada bastante, né? Principalmente nas Olimpíadas você não conseguiu, Olha. você não ficou indo de um lugar pro outro? Então, na verdade foram duas coisas diferentes, né? Primeiro, eu não viajei tanto no Japão, simplesmente pelo fato de eu ser Informação residente errada. lá, né? Sim. Não, tudo bem, tá tranquilo, Gui. Mas é que assim, a gente não viajou muito, por quê? Para quem não sabe, né, quem não morou no Japão, quem é residente no Japão, dá para viajar, tem vários meios de poder viajar, sendo de Shinkansen, que é o trem-bala, ou de avião, sempre tem várias oportunidades para você viajar. Só que o transporte não é barato, né? É caro para viajar no Japão. Às vezes você pega uns tickets de desconto, né, para pegar Shinkansen, tem que é o JR Pass, né? Aham. Só que para quem é residente, você não pode pegar o JR Pass para viajar o Japão todo. Porque esse JR Pass é o quê? Uhum. Você compra o JR Pass, paga um Fora do valor X Japão. Uhum. e você tem direito de viajar o país inteiro, basicamente. Uhum. Só Sim. que mas para quem é residente, você não pode ter esse JR Pass. Você tem um outro tipo de JR Pass que limita você para algumas regiões. Uhum. Então, a região de Kanto, assim, as regiões próximas ali de Tóquio, eu viajei bastante. Eu fui para Kyoto 2 vezes, que eu achei lindo, uma cidade histórica, maravilhosa. Se você talvez queira sair à noite ou curtir a vida noturna, talvez não seja o melhor lugar. Acho que daí Osaka, né, que o pessoal fala, nunca fui para Osaka, mas o pessoal fala que Osaka é muito bom a vida É. noturna. Mas eu fui para Kyoto, eu fui para alguns outros lugares também mais próximos, né? Não tive oportunidade de ir para outros Kyoto lugares que eu é queria ir, longe, como né? Kyoto é longinho até. Kyoto é Kinki, já é outra região lá embaixo, né? É bem longe. Sim, De, sim. de É, trem-bala dá 2 horas e meia, né, de Tóquio. sim, sim. Eu acho que da primeira vez que eu fui, eu não peguei esse JR Pass para ir para Kyoto. Mas a Hum. segunda vez acho que estava também incluído no pacote. Daí eu fui também, aproveitei. Aqui, na verdade, compensa você pegar esses aviões baratos para viajar domesticamente no Japão. Para Sim. Osaka, por exemplo, vale muito a pena. É. É É. muito mais barato. Eu fui com esses aviões, assim, baratos, acho que eu fui pra Hokkaido. Hokkaido, Nossa, se eu não me engano, eu peguei uma promoção relâmpago, acho que eu paguei, tipo, 3.000 ienes a Não, passagem, US$ 30, sabe? para Okinawa eles têm muito, assim, 5.000 É, ienes, 7.000 ienes, é só pegar a promoção, né? tem que ser, Sim, mas tem que sim. estar sempre de olho, né, que Tem que acaba, ficar tipo, de em olho. minutos Mas isso. tem muito, muito. A Jetstar faz, tem outras pequenas aqui que fazem. E é muito mais barato, que realmente o trem-bala é carésimo, né? Eu O gosto Quaresma, muito, sim. né? Mas o trem-bala só de Tóquio para Kyoto, eu acho que são 25 mil, né? Só para É ir, muito. 25 mil para voltar. 50 mil, quer dizer, US$ 500, hoje, né? US$ 700, sei lá, só para ir e voltar, só de trem, né? Tirando a comida, estadia, etc. Estadia. Então é Não. muito caro, Sim. realmente, né? Não dá É, para fazer a viagem, vou lá para um dia e volto no outro, né? Dá para fazer, mas é. assim, Os é uma japoneses grana, né? fazem isso, né? Eles É, pegam assim, Sim, tenho três sim. dias é, de folga, vou, 3 dias de vou pro férias, né? exterior. 3 dias de Férias. férias. É. Férias, né? Não, Que é 3 o dias máximo ali. eles vão para Havaí, vão para É. Singapura, né? em- Sim, Conseguem. vão para lugares mais longe, assim, né? É. 3 Sim, dias. sim. Essa é uma coisa que eu gostaria de ter feito mais no Japão, ter viajado, que é um local que tem lugares fantásticos. Sempre quis muito ir para Nara, mas nunca fui. Eu planejo um dia ainda Ah, voltar para o Japão e fazer só de viagem, como eu serei turista na próxima vez que eu for lá, pegar o uhum. JR Pass, o bom, e daí viajar o país inteiro, É. ir para Osaka, Nossa, esse JR Hiroshima. Pass.
Só que tem Incrível. uma notícia ruim aí. O governo tá querendo acabar com esse Diário Pass. Ah, é? Putz, ai, É. justo agora. Nossa. Que Tá agora brincando. que agora Ah, o iene tá baixo, né? Então eles querem turistas, mas eles estão pensando em acabar com isso. ai, que Ah, pena. que Nossa. Puta, Agora que a gente vou fala ter que ir pro isso no Japão amanhã. podcast, né? Vou Mas ter que ir pro Japão amanhã, gente. a Desculpa. boa notícia é que o iene tá barato, né? Então, Mas de qualquer jeito. se bem que Ah. agora tá Sempre tem o lado subindo, né? bom, né, Já tá, desgraça. o iene agora tá 140, né, o dólar. Eu acho. Tá, mas estava Agora, 150, né, 150 e pouco, então tá caindo, 28 de assim. maio. Mas o governo tá pensando aí, porque eles precisam recuperar o dinheiro que eles perderam na pandemia, né? Sim. É, mas tem lugares legais para visitar. Eu fui para Ah, sim. Caruizawa também para esquiar um pouco, onde eu não aprendi a esquiar, só me Aprendeu a esborrachei cair? umas 10 vezes, Melhor aprendi cair. a cair. Cair Não já tá aprendi bom. a esquiar. É muito difícil, é muito mais difícil que parece, gente. Eu lembro até hoje, eu fui para Caruizawa, a gente tinha ido com os amigos e a gente foi na estação de esqui. E eu imaginei que ia ter uma pista para iniciantes, né? Só que aí a gente subiu lá o teleférico, chegou lá no topo da montanha e a gente assim, e a pista para iniciantes? Eu falei, que pista para iniciantes? A pista é essa aqui, ó. Daí Iniciante é tem lá uma embaixo. é lá embaixo, daí tem uma ladeira gigantesca assim, que eu tinha que descer sem saber esquiar. Eu falei, gente, eu vou morrer aqui, cara. Ah. É que você tem que fazer o cursinho lá embaixo. Antes de você pegar o trenzinho, o teleférico lá, você tem que fazer um cursinho lá embaixo. Aí, Sim, na pra verdade, treinar, não pode subir lá não, porque senão é Uma vez. perigoso. não, é Nossa, e quando tem que descer do. Então, complicado. eu nunca esquiei, mas eu fiz snowboard. O meu tio, ele é incrível, assim, com snowboard. Aí ele me levou, eu e meu irmão, e a gente subiu no lift. E o lift, tipo, a gente foi lá quase que no topo mesmo, assim, pela primeira vez. Aí eu não sabia que logo no lift você tem que Tem saber um que pular. pouquinho. Então, você tem que ir derrapando já, né? Você tem que pular Uhum, do lift já com o Com a snowboard no prancha. pé. E sim. descer ali. Pelo É, menos nesse que eu fui, tinha que descer assim, tipo, um é. tempinho ali. Aí a Uhum. primeira vez eu não sabia disso, o lift quase que desceu de novo, sabe? Eu teve que parar, voltar. Aí, além de eu parar a fila inteira, na hora de descer, eu desci rolando. Sabe, descer rolando Gente, assim, tipo, com a prancha Guilherme, indo isso é muito trezentos e você, sessenta Gui, graus, muito você. assim. Minha cabeça, minha perna, minha cabeça, minha perna. A Ai, primeira vez que ai. eu fui, eu pedi pra eles. Eu falei, olha, a primeira vez que eu tô indo, eu posso sem a prancha no pé. Daí eu pulei e pus a prancha depois. Ah. Ah, pode, tem essa opção, nossa. Não, pra mim Acho só que tem que foi pedir, se acho que tem vira. que Tem que pedir pedir, mesmo. tem que É. pedir. Eles não gostaram muito, não. Eles falaram, ah, tá, né? Mas, Vai É, correndo assim, né, gente. é, segurando. mas eu queria morrer lá no meio do caminho, que eu caía tanto, que eu falei, eu não quero, vou morrer aqui, deixa eu ficar aqui, porque eu não aguentava Ah, mais levantar. Tinha muita Eu dor no lembro. joelho de levantar com o snow. Aí eu falei, Sim, machuca muito o joelho. é. é, Criança aprende muito rápido. Eles não têm medo, então eles aprendem Uhum. rapidinho. Agora, a gente, quando é. vai quando adulto, já é mais complicado. Sim, sim, não tem muita coordenação, né? Pelo menos eu, né? Eu falo por mim. Ah, Mas nossa, eu lembro que até quando a gente chegou até metade do caminho naquela descidona, e eu falei, não vou descer mais não. Tinha caído umas 10 vezes, já tinha quebrado não sei quantos ossos, não, tô brincando. Mas eu lembro que eu e minha irmã, a gente tava muito frustrada, a gente acabou descendo a pé, gente. A gente jura por Deus, a gente desceu a pé. Tem como fazer isso? Você Tem, a gente colocou ficou no esqui, ladinho ali, tentando não atrapalhar ninguém, mas a gente desceu a pé. colocou esqui debaixo do braço e foi descendo. Exato, foi isso mesmo. Muito Ah, frustrante. E foi E depois, quando eu afundando cheguei na lá neve, né? embaixo, assim, vai afundar. A gente demorou, acho que mais pra descer a pé do que realmente caindo e Sim. levantando de esqui. Exato. Demorou muito mais, que o negócio afundava mesmo. Foi uma É. experiência interessante. é. É sempre legal, Ah, né? Sim, Mas. sim. É uma coisa que eu nunca imaginava, né? Porque a gente é brasileiro, né? Pelo menos para mim, para quem sempre cresceu no Brasil, né? Eu uhum. nunca tive a expectativa de ver neve, né? A primeira vez que eu vi neve, acho É. que foi com 15 anos nos Estados Unidos, uma vez que eu viajei para lá. Você não está acostumado com isso, então você não tem contato com esses esportes e com Uhum. essa parte da cultura, né? Mas é legal esquiar. Um dia, quando eu aprender, eu aviso vocês. Mas Ah, não, isso aí. Então, esses dias, sabe que teve um processo da Gwyneth Paltrow? Não sei se eu Ah, entendi direito. Que eu ela vi. bateu em alguém. teve Falei, isso? meu, É. é uma coisa que eu faria, assim, sabe? Que Mas ela bater sem ganhou, você querer. viu? Ela ganhou o processo, você Ah, viu? então. Nossa, mas E, quando eu vi isso, eu fiquei com tanto medo. é, e, Assim, por ela, e ela. ela, ela soltou um desaforo lá pro cara quando ela saiu, você viu?
Não sei se você viu Não, não vi essa parte. quando deu o Gente, resultado, porque o cara processou e falou que ele se machucou, que ela machucou ele e tal, e não sei o quê, da. Mas ela ganhou o processo. E quando o juiz terminou de falar, né, que ela ganhou o processo, não sei o que, não sei o que, ela levantou, foi lá e cochichou no ouvido do cara com uma cara bem brava, assim. Ela deve ter soltado um desaforo ali e saiu. É, tipo, Tá vendo, seu filho de uma. não, É seu filho te vejo no normal, todo esqui. mundo, é, todo mundo brincando ali, é normal. Eu lembro que quando a minha preocupação é que a primeira vez que eu fui descendo assim, eu falei, gente, como eu vou parar? Tá cheio de criança lá embaixo, vou matar alguma Essas criança. crianças, né? Sai da frente, gente, né? Sai. Que dá mó esse era o meu medo, né? maior medo, gente. Não, dá O muito meu medo, dá medo era muito medo. atropelar umas crianças lá embaixo. Aí eu me joguei no chão. Quando eu cheguei lá embaixo, eu lembro que Eu também. eu me joguei no chão e eu Nossa, falei, cara, eu vou atropelar alguma criança. nossa. Eu me joguei na árvore uma vez para não bater na criança. Ai, Ai. perigoso. Tá, tá. Porque eu tava descendo e como eu não controlava bem, principalmente o freio, né? Freio é a parte que é a parte mais difícil de esqui, é você conseguir Nossa, É, frear. é Ficar em pé já é verdade. difícil, mas depois quando você tá no embalo, pra você frear, aí eu falei, e agora, como é que para? Se pois você é. freia muito rápido, né? Aí que você cai mesmo Aí você de cara. capota, né? Cai de cara ou Capota. Sim, capota, né? afunda e você vai pra frente, né? Aham. Perigoso, Daí super isso perigoso. aconteceu. Eu tava, acho que perto de bater em alguém, daí eu fui desviar ali, eu pensei, é uma árvore. Ah, ali parece um lugar confortável pra eu parar. Pra Então eu parar. fui de cara com a árvore. Ai. É um bom jeito de parar, é o freio que eu encontrei, né? Ah. Ah, sim. Nessa hora foi bom. Eu fiz judô, né? Então eu me joguei. Fiz um ukemi, eu Ah, acho. eu Mentira também ainda que você fiz fez judô. judô, sério? Eu fiz 10 Eu anos de fiz judô, judô filho. também. Nossa! Eu fiz dos 10 aos 20. Eu parei quando tava na faculdade. Fui numa competição. Nossa, que demais. Treinava no Palmeiras. Aí o Palmeiras tem um torneio anual, chama Torneio Periquito, o aniversário lá Ah, tá. do clube. Aí eu falei, não vou participar não, porque na época eu fazia 2 faculdades, fazia inglês, italiano, fazia um monte de coisa. Eu falei, não tô treinando Nossa. direito. Aí eu falei, sensei, não vai dar pra ir. Ele falou, não. Ele falou, quem é gato sempre é gato. Vai lá e você, tudo bem. Eu falei, Aí eu quebrei meu braço, né? Fiquei um tempão sem poder Ai, treinar e eu não voltei mais, né? Que pena. Você chegou até que faixa? Eu cheguei até a roxa, mas é que eu parei de Ah. pegar. Só faltava marrom e a preta, né? Dá, Sim, nossa! você foi bem avançado. Eu lembro que é, eu parei na laranja quando eu fiz, mas eu fiz desde ah, criança também. Eu só parei no fim, assim, no comecinho do ensino médio eu parei. ah. Porque eu acho que eu era literalmente o único aluno da minha sala que fazia judô. Era eu e outra pessoa. Porque eu não sei por quê, porque é um esporte, como eu Não já era falei, muito isso também é um negócio popular. muito. Não era muito. Tem muita disciplina e tal. E no Brasil já viu, né? O pessoal, as crianças queriam ficar brincando, tal, não queria fazer judô. E eu fiquei até o final, era eu e outro cara, só. Era essa aula. Sério? Sim. Eu gostava, hein? Eu gostava muito mesmo. Só que judô você tem que se dedicar, né? Porque você perde os reflexos. E aí a gente tem enforcamento, tem chave de braço, chave de perna. Nessa, numa chave de braço, eu quebrei o meu braço, né? Então, Ai. eu quebrei Nossa. aqui no cotovelo, assim. Nossa, Mas eu não Machado, você não queria senti. desistir? Você não queria desistir? Você Não, eu não aguentou sei. até o final ali? Eu fui aguentando, né? A menina me pegou numa chave de braço, eu fui aguentando, até que eu desisti, mas aí já tinha quebrado. Ai, meu Peraí, eu Deus. não tô sentindo uma circulação Mas aqui no. eu não senti, porque você tá no calor do momento, eu acho que seu corpo tá Na bem adrenalina, aquecido. né? Eu não senti dor nem nada. Daí o pessoal que insistiu falou, não, vamos lá ver, que começou a inchar. Vamos lá tirar uma chapa. Aí chegou lá, tava quebrado. Gente do Nossa. céu, que loucura. Mas esses negócios acontecem, né? Eu tava conversando com um amigo que, acho que é amigo do meu pai, que inclusive ele tá no Japão agora, né? Ele trabalha na mesma empresa que meu pai. E ele contou uma história dessa, que ele, acho que foi pular de uma cerca, alguma coisa. Uma vez ele machucou o dedinho, o mindinho do pé direito. E ele sentiu muita dor na hora, inchou, mas depois de alguns dias ficou normal. E ele seguiu a vida. Daí, não sei quantos anos depois, ele deu problema no pé de novo, tirou o raio-x e o dedinho estava quebrado esse tempo todo. Ou seja, Nossa, Mentira, por anos? ele ficou anos com o mindinho do pé quebrado e, mas e não colou assim, o osso? vivendo a vida assim de boa. Não aconteceu nada. Nossa, mas como que isso é possível? Aí eu não Caramba. sei. Era. Não sei, acho que ele tinha pulado alguma cerca, alguma coisa. Ele machucou o mindinho, mas ele achou que não fosse nada, né? Tava doendo, tava inchando um Aham. pouco, mas ele achou que não era nada demais e depois ele Eu, descobriu que tava quebrado mesmo. eu conheço uma criança que estava esquiando e ele quebrou a perna e não sentiu. Aí ele foi tomar banho à noite e a mãe dele achou a perna tava meio esquisita, lá tudo inchado e tal, e aí levou para o hospital, tirou a chapa, tava quebrada, mas ele não tinha percebido também, porque Nossa, ele foi fica tomar muito banho. gelado, né?
na Ah, sim, neve, sim, ou muito quente, sei lá, porque todo mundo aquecido, que fica lá brincando e tal, você não percebe. Ele tava com a perna quebrada. sim, Ai. sim. Que loucura, né? E a conversa tá boa, como sempre, mas está se estendendo muito, então a gente vai parar por aqui e a gente volta com a segunda parte na próxima semana. Curta, comente, compartilhe. Obrigada. Tchau, tchau. We're We're gonna gonna let let you you go go now. now.